Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do seu programa Viver. Aqui nós falamos de empreendedorismo, nós falamos de responsabilidade social, tem atualidades e tudo aquilo para te deixar bem atualizado sobre o dia a dia. Às vezes na correria a gente acaba não tendo tempo, de ler algumas notícias, mas aqui a gente deixa você antenado sobre tudo que está acontecendo aqui no nosso estado, no Brasil e também no mundo. Vem com a gente que tem muito mais nessa edição. Olá, me chamo Nilson Magalhães, sou empreendedor na área da música há 30 anos e uma das maiores complexidades do meu trabalho, da minha carreira, se chama agenda, isso mesmo. Não porque eu seja desorganizado, porque isso não acontece, pois eu tenho uma produtora maravilhosa que também é minha esposa e sabe muito bem todo o cuidado que é necessário para que eu possa fazer um excelente trabalho a partir de uma organização de agenda. O fato é, sou diretor da Orquestra Sinfônica de Goiânia, maestro da Orquestra Filarmônica Brasil, atuando ao lado de cantores, personalidades como Oswaldo Montenegro, e o meu trabalho solo, tocando ao lado de cantores como Amado Batista, Gustavo Lima, Zé de Camargo, Guilherme Santiago e tantos outros ao longo desses 30 anos de carreira. Por aí vocês já podem tirar um pouquinho de como é essa minha agenda. Bom, além disso tudo, eu tenho meu trabalho solo também tocando nos principais restaurantes da cidade, dentre eles o El Argentino Restaurante há quase 10 anos com o show Una Noite de Tango e Algo Más, na Casa Portuguesa com a Noite do Fado e agora, recentemente, um trabalho disruptivo também na Adega Nova, uma vez por mês, fazendo uma apresentação de jazz, MPB e por aí vai. Além do meu trabalho como produtor e coprodutor em vários projetos de cantores por todo o país e pelo mundo. Bom, e aí esquecendo de mencionar que eu também tenho uma escola de violoncelo, então eu dou aula de música, aula de violoncelo presencial e também online. Tenho uma aluna no Canadá. Então por aí você imagina a loucura da agenda da minha vida. Uma das perguntas que eu mais recebo é: quantas horas tem o seu dia? Bom, para fechar, eu quero agora falar sobre a dificuldade no trabalho e também sobre a realização. E eu quero te afirmar, é impossível um separar do outro. Você só vai se realizar quando você entender que essa dificuldade é que vai fazer você crescer. Bom, isso é um pouquinho de mim e eu quero deixar aqui um recado para você que pensa em empreender na música. Comece e não pare, que a sua hora vai chegar. Maria Bonita, fabricante de moda feminina. Trabalhamos do 38 ao 50, de modinha a moda plus size. Vendemos no atacado e varejo e há 8 anos estamos no mercado entregando qualidade e deixando as mulheres ainda mais elegantes. Maria Bonita, Galeria Domini Modas, na região da 44. @Maria Bonita _moda 629 94 35 48 63. Olá, eu sou a doutora Maíra Gomide, sou médica ginecologista. Atuo aí com o público acima de 40 anos, principalmente no foco de perimenopausa e menopausa há mais de 10 anos, e fui convidada pelo quadro Bem-Estar para a gente falar um pouquinho mais sobre esse tema. A perimenopausa é uma fase que antecede a menopausa, em que pode durar de 5 a 10 anos, e aqui a paciente ainda menstrua, ela ainda cicla. Na menopausa, essa menstruação ela já não é para vir mais, a gente até fala que a gente começa a menopausa depois de um ano inteiro sem menstruação, daí para frente a gente fala que o que havia de sangramento aqui não tem mais. Só que o que poucos sabem é que os sintomas que aqui já são mais reconhecidos, que são os calores, a insônia, a irritação, o nervosismo, eles já começam aqui na perimenopausa. Você não precisa esperar
ficar um ano inteiro sem menstruar para procurar uma ajuda. Então, logo que esse ovário começa a envelhecer, a gente já tem um desequilíbrio hormonal, principalmente em níveis de progesterona. A ovulação ela começa a ficar com menos qualidade e a gente acaba aqui já no início ali da transição, talvez ali até uns 10 anos antes dessa menopausa chegar, a ter ciclos menstruais com TPM mais intensa, um fluxo menstrual mais intenso, mais irritação, mais nervosismo, mais crises de enxaqueca, mais inchaço. E também é muito comum nessa fase o aparecimento de mioma, pólipo, cisto. Então, se você se reconhece nessa fase, e se você está se identificando com essa fase, o ideal é procurar um profissional especialista na área que também saiba fazer esse diagnóstico, pois o diagnóstico ele é clínico, o diagnóstico aqui não se baseia em exames hormonais. Nessa fase os hormônios oscilam muito, então mesmo você ainda ciclando, menstruando, fazendo uma dosagem hormonal e recebendo aquilo ali, seus níveis hormonais estão normais. Isso não configura o fato de você não estar nessa fase. O diagnóstico é clínico. Então, os seus sintomas, o aparecimento aí de algumas patologias, eles podem sim nos trazer essa segurança para iniciar uma abordagem e um equilíbrio hormonal, trazer para esse corpo de volta um equilíbrio para essa mulher passar por essa fase com menos sintomas, com mais saúde e chegar numa menopausa de fato com mais qualidade de vida. Espero ter ajudado. Até mais. Olha só, e para falar nesse quadro tão importante para a gente, que é sobre o bem-estar, nós vamos falar do Dia Mundial da Segurança dos Alimentos, que foi comemorado no dia 7 de junho. Nós vamos trazer um tema muito relevante para as famílias, a alimentação das nossas crianças. Porque cada dia que passa, as crianças se alimentam de forma não adequada para o crescimento e acaba tendo uma disfunção ali no organismo muito grande, que às vezes na vida adulta pode se tornar até irreversível. A Ariana Rezende falou com a gente sobre esse assunto. Veja. A obesidade infantil é sim um assunto preocupante e crescente, mas nós conseguimos reverter esse quadro com dicas simples que vocês pais podem começar a fazer dentro de casa. Comece escolhendo pratos menores para colocar a comida para o seu filho, para a sua filha. Comece a fazer questão da refeição em família, aquele momento de conversa, explicando por que aquele alimento está no prato, que é saudável colocar aquele alimento no prato, incentivando a prática de exercício físico. Então, com isso, tem que reduzir aquele tempo de tela que a criança tem ficado. A hidratação é de extrema importância, reduzindo sucos, principalmente os alimentos processados. Não é proibindo, é reduzindo o consumo, mostrando para a criança como se fosse uma educação nutricional. O pai e a mãe viram professores dentro de casa e mostrar para a criança que não é proibido, é reduzir o consumo dos alimentos que não fazem bem para a nossa saúde. É importante sim essa preocupação, porque quando uma criança tem uma alimentação saudável, um aporte ali de nutrientes desde a fase da infância, a criança tem um crescimento ósseo e muscular mais saudável, tem uma resposta cognitiva, uma saúde mental melhor, reduzindo a ansiedade, melhorando a concentração, principalmente nesse período que é a idade escolar, e melhora o sistema imunológico, reduzindo prevalência de doenças e infecções. E além disso, a criança saudável ela tem mais energia para brincar, para correr. E o melhor de tudo, que a alimentação saudável na fase infantil é a base para a sua criança ser um adulto saudável e um idoso saudável. Com essas simples dicas, você consegue sim inverter o quadro de obesidade se você tem uma criança obesa em casa. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Não saia daí, voltamos já já. A Cerrado Créditos tem um recado para você, trabalhador. Já teve a carteira assinada ou ainda tem? Solicite a antecipação do seu saque do FGTS. Fácil, rápido e seguro. Faça uma simulação. Cerrado Créditos. Mais de 15 anos de mercado, trabalhando com responsabilidade e compromisso. Cerrado Créditos. 3093 2624. Avenida Goiás, número 350, Centro, Goiânia.
Já estamos de volta com mais um programa Viver. Gente, no nosso quadro Responsabilidade Social de hoje, nós vamos falar de um tema bem importante para você que tem o seu pet em casa, seja ele cãozinho, gatinho ou às vezes até uma calopsita. É muito importante você tomar cuidados relevantes para a saúde, para o bem-estar, para que ele cresça num ambiente saudável e mantenha todo aquele equilíbrio, né? Porque o animalzinho, ele traz alegria pra gente, mas em contrapartida nós temos que cuidar da saúde dele. E seja saúde física, alimentar e também os cuidados básicos como vacina. Veja. Olá pessoal, meu nome é Walter Júnior, sou médico veterinário. Vou falar para vocês um pouquinho sobre o protocolo vacinal de caninos e felinos. Em caninos a gente tem a V10, que é a múltipla, certo? Que faz a proteção contra doenças respiratórias, parvovirose, sinomose. Ela é aplicada 4 doses de 21 em 21 dias, a critério do médico veterinário. A gente tem a vacina da raiva, né? Que a da raiva ela é obrigatória por se tratar de uma zoonose, né? Uma doença de notificação obrigatória. Então ela tem que ser feita entre 3 e 4 meses de idade. A gente tem também vacina da gripe, né? A vacina da gripe ela protege os animaizinhos contra vírus e bactérias que causam doenças respiratórias. Ela tem hoje no mercado tanto injetável quanto oral, como também intranasal. Se a gente for pensar, se o doutor optar por injetáveis, são 2 doses entre 21 e 21 dias. A intranasal e oral, uma vez ao ano, certo? A gente também tem a vacina da giardia. A vacina da giardia, ela protege contra o protozoário da giardíase. Essa vacina, ela reduz a proliferação dos cistos, né? Ela não permite que esses cistos venham a eclodir. E isso evita a contaminação de outros animais e também até mesmo do homem, certo? A gente também tem hoje no mercado a ProHard, que é a vacina contra a giroflariose, que é o famoso verme do coração. Ela é feita a partir de 12 meses de idade. Aí quando se trata de felinos, a gente tem a que é específica, no caso a raiva, né, que também é para caninos, por se tratar de uma zoonose. A gente tem a tríplice viral, a quádrupla, e a gente também tem hoje no mercado contra a FeLV. Para quem não ouviu falar, a FeLV é a leucemia felina. Então, aqueles animais que têm um contato direto com a rua, é necessário fazer tanto a vacina contra a FeLV, como também a da raiva. Gente, agora nós vamos inovar com um quadro diferente chamado Desafio das Profissões. Nós vamos mostrar na prática o que as pessoas passam dentro daquilo que elas exercem. Para falar desse assunto, nós vamos começar com um quadro, o Desafio das Profissões, recebendo o João Batista, ele que é porteiro há 8 anos. Seja bem-vindo, senhor João Batista. Agora fala pra gente, qual que é o maior desafio da sua profissão como porteiro? O maior desafio da gente são as pessoas, sim, que as pessoas mais grosseiras, as pessoas mais ignorantes. Mas tirando isso aí, a gente, graças a Deus, não é. Essa carga horária, por exemplo, vocês trabalham um dia todo, né? 12 e folga quantos dias? A gente, a carga horária nossa são de 12 por 36. Certo. Trabalha 12 horas e folga 36. E essa carga horária de ser 12 horas seguidas, com pouco intervalo, o que é para você? Olha, assim, no começo é muito difícil. No começo, você começa às 7 horas da manhã e tem atrás às 6 horas, não é fácil. Mas assim, devido ao tempo que vai passando, a gente se controla. Passa. Adapta, né? Tudo é adaptável. Agora falando também das coisas boas, porque não são só de desafios. Você acaba, como é uma coisa que você gosta, acaba se tornando algo agradável. E quais são os maiores, as colheitas, pode-se dizer assim, do seu trabalho? Fora o salário, claro. Tipo assim, porque às vezes, igual a gente comentou, tem as pessoas mais grosseiras, mas muitas vezes também tem muita gente boa. Tem muitas pessoas assim que agrada muito a gente, faz amizade com a gente. Então isso aí é uma coisa que a gente leva até no coração, a gente acha muito bom, né? A amizade, é muito bom. E nesses 8 anos de carreira aí, nessa estrada longa, você já fez bons amigos? Certeza, muita amizade, graças a Deus. Eu acho que só assim, para quem vai ganhar.
conhece pessoas diferentes. Diferente, pessoa famosa, sabe? E é bom, né? Esse é o João Batista que veio falar da profissão dele como porteiro, uma profissão essencial para vários comércios, por exemplo, prédios empresariais, empresas grandes que precisam desse controle de fluxo de pessoas na entrada, na saída. Ele desempenha um papel incrível, né? E ele faz parte das profissões, das inúmeras que existem por aí. Fique atento, viu, gente? A grama do vizinho nem sempre é mais verdinha como parece. Existem os desafios, pela melhor que seja aquela colocação que aquela pessoa esteja naquele momento. Até a próxima e a gente volta com outras profissões. Tchau, tchau! A Cerrado Créditos tem um recado para você, trabalhador. Já teve a carteira assinada ou ainda tem? Solicite a antecipação do seu saque do FGTS. Fácil, rápido e seguro. Faça uma simulação. Cerrado Créditos. Mais de 15 anos de mercado, trabalhando com responsabilidade e compromisso. Cerrado Créditos. 3093 2624. Avenida Goiás, número 350, Centro, Goiânia. Já estamos de volta com o seu programa Viver. Você já parou para pensar que a saúde emocional é tão importante quanto a física? Ela é a base de uma vida equilibrada. Sem ela, até as melhores oportunidades se tornam fardos. Saúde emocional impacta seus relacionamentos, decisões, produtividade e até a sua fé. Mas como buscar? Você me pergunta. Começa com o autoconhecimento. Aprender a identificar o que sente, dar nome às emoções e não fugir delas. Falar com alguém de confiança, buscar ajuda profissional, desenvolver espiritualidade, meditar, escrever. Tudo isso fortalece a sua mente e o seu coração. E quando a rotina é exaustiva, você me pergunta? A resposta está no equilíbrio. Pequenas pausas, limites saudáveis, sono de qualidade e tempo para si mesmo. Não espere ter tempo. Separe o tempo. Emoções não somem com esforço. Elas se alinham com a nossa consciência. Então cuide da sua saúde emocional. A sua vida inteira vai agradecer. No quadro Conscientiza Limpagim, nós vamos falar sobre o mês do meio ambiente, porque a Limpagim fez um trabalho incrível, institucionalmente falando e também fora das garagens. Mas para falar um pouco desse trabalho tão importante para toda a comunidade, para os colaboradores, nós estamos recebendo a Catilcia Barbosa, ela que é analista ambiental da Limpagim. Seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Então, no mês de junho nós comemoramos o mês do meio ambiente. A Semana do Ambiente começa do dia 2 ao dia 6, então tivemos vários eventos internos em todas as nossas unidades. Fizemos palestras, DDS, que é Diálogo de Qualidade, de Segurança, e englobamos esse assunto sobre o meio ambiente, a reflexão, o que podemos fazer para melhorar o meio ambiente, a nossa casa, né? Nossa casa maior. Nesses DDS nós abordamos, na parte administrativa, sobre diminuir a impressão, utilizar canecas de louça, de vidro e deixar o descartável de lado, talheres e copos descartáveis. Nós falamos sobre muito desligar as lâmpadas, saiu da sala, desliga a lâmpada. Toda essa conscientização ambiental na parte interna. Mas nós também abrangemos o pessoal que está nas nossas outras unidades. Nós temos 4, né? E quando a gente foi para campo, o que a gente quis passar para os nossos colaboradores? Justamente isso. O que você faz que pode causar um impacto, nem que seja mais positivo para o meio ambiente. Deixar de fazer alguns hábitos, algumas atitudes, algumas coisas que não tá legal. Isso
ficaram reflexivos, deram algumas ideias, falaram, eu utilizo garrafa para fazer isso. Então, teve muitas ideias. Então, a gente trouxe eles para participar com a gente. Além da gente estar levando para eles essa importância do meio ambiente, o que a gente pode estar fazendo em pequenas ações, o que eles fazem no dia a dia. E teve muitos que falaram, eu desligo a lâmpada, eu fecho a torneira, eu não utilizo o copo descartável, eu utilizo a minha caneca. Então, eles trouxeram para a gente isso, era isso que a gente queria. E na Semana do Meio Ambiente, a gente teve todos os dias uma programação diferente. Isso é importante, né? Para despertar isso. Para despertar neles, né? E também se sentirem parte do negócio, né? Porque só a gente falar também não, a gente trouxe eles para participar. E foi quando a gente perguntou o que você faz, qual a sua ação positiva para isso. Aí surgiram as ideias. Então teve os DDS, onde a gente trouxe eles para participar. E no dia 5, que é o dia que comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, que a gente comemora a semana inteira, né? Do dia 2 ao dia 6. Dia 5 é o marco. Então dia 5 nós fizemos uma palestra maior, né? Em todas as unidades. Dividimos nossa equipe de meio ambiente em todas as unidades. E simultaneamente a gente fez esse trabalho com todos. E aí foi distribuído o lixocar, com algumas informações sobre a empresa, sobre reciclagem, o porquê, a importância da reciclagem, o que eu posso estar fazendo sobre isso, né? O que eu posso melhorar. E também dentro desse lixocar, além dessas informações internas da empresa e sobre reciclagem, sobre meio ambiente, a gente colocou também um cartãozinho de meio ambiente, falando daquele dia importante, e uma sementinha de girassol. Porque realmente, a gente, todo mundo, quando vê um girassol, abre aquele sorriso. Com certeza. De inovação, né? É verdade. Traz muito isso pra gente. Então, foi muito positivo, porque quando eles pegaram o lixocar e viram a semente de quê? De girassol. Não acredito, vou plantar. Então, assim, foi muito positivo isso. Eles trouxeram para nós os hábitos deles de casa, né? Trouxeram para dentro da empresa e a gente teve essa troca de ideia, essa energia legal entre o externo e o interno, que a gente estava com esses dois grupos lá dentro, o interno e o externo. Agora, falando um pouco na prática, as pessoas falam assim, mas preservar o meio ambiente, né? Dá 3 exemplos para a gente em relação ao plástico, quando a gente reduz o plástico, por que vai melhorar o meio ambiente, a redução do papel também e a questão da importância desse papel de se reciclar as coisas. Exemplo simples, só para que as pessoas de casa possam entender, porque elas escutam muito falar sobre a questão ambiental, mas na prática nem entendem. Então vamos tentar ser claro, porque realmente faz toda a diferença que o ambiente faz para a nossa vida. Explica pra gente. A gente não pode mais deixar aqui falar que papo de meio ambiente é o mimimi, né? Não é. Nós vivemos isso no dia a dia. Redução de plástico. Quem é que nunca viu alguém tomar um refrigerante de garrafa PET e jogar a garrafa na rua? E onde que vai parar isso depois? Aonde? A gente não está no período de chuva, mas quando a gente está no período de chuva, isso tudo é arrastado para dentro das vias, né? Das vias pluviais. E o que acontece? Vem uma chuva, tem inundação, tem todo aquele caos gerado na cidade, trânsito para, a cidade para, a gente sabe disso. Então, assim, se eu faço o descarte correto dessa garrafa PET no recipiente correto, eu estou evitando de fazer obstrução do meu bueiro, no caso. Redução de papel. Beleza. Se eu fico arrancando folha, né? Não gostei desse aqui, rasga e jogo fora, rasga. Quantas árvores a gente tá deixando, né? Tá retirando da natureza, retirando do meio ambiente para produzir aquele papel. Até te cortando, porque para quem não tem conhecimento, é a folha feita do eucalipto, né? Sim, celulose, né? Então tudo isso, você pensa, nossa gente, mas foi só um pontinho que eu errei aqui, não, mas dá para aproveitar essa folha. Vou escrever do outro lado, vou reaproveitar. Cada centímetro desse papel, cada folha que eu jogo fora é uma árvore que vai embora. E aí o aquecimento global, a gente morre de calor em períodos quentes aí. Por quê? Porque a gente faz essas ações, pensa, não vai acabar, não vai acontecer, mas no dia a dia a gente sente isso. Então são pequenas ações que a gente pode estar fazendo no dia a dia, descarte correto, nas lixeiras corretas, deixar de aquele consumismo louco, né? Eu gostei desse caderno porque a folha dele é dessa cor verde, agora eu gostei desse rosa. Então começa esse consumismo e descarte irregular, que a gente pode evitar. Latas, papéis, plástico. Então, assim, abriu um recipiente, alguma embalagem, foi comer alguma coisa, é um plástico que joga no chão, tudo vai para a via pública, né? Vai tudo para a via pluvial. E isso tudo vira um caos depois. Além da gente estar contaminando, a gente está causando muito problema para a cidade, porque é aquilo que eu falei, é o trânsito que para, as pessoas chegam atrasadas nos locais e vira aquela confusão. E fora que a degradação desses produtos, anos-luz. Isso, cada vez que você consome mais, você gasta mais, você tira mais da natureza.
né? Verdade. Catiúce, muito obrigada, viu? Olha só, gente, informações tão valiosas que a Catiúce trouxe pra gente. Nesse mês que se comemora o mês do meio ambiente, eles fizeram uma semana específica, né, desse trabalho interno, mas toda essa conscientização não pode parar só no mês de junho. Tem muito a ser feito. Eu agradeço demais a sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigada. Encerramos aqui o quadro Conscientiza Limpa G. A Cerrado Créditos tem um recado para você, trabalhador. Já teve a carteira assinada ou ainda tem? Solicite a antecipação do seu saque do FGTS. Fácil, rápido e seguro. Faça uma simulação. Cerrado Créditos. Mais de 15 anos de mercado, trabalhando com responsabilidade e compromisso. Cerrado Créditos. 3093 2624. Avenida Goiás, número 350, Centro, Goiânia. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Viver. Mas antes, a gente tem aquele momento especial, um momento para se refletir, muito importante para que a sua semana continue ainda mais abençoada. Veja. Olá, boa noite. Eu sou a Aparecida e estou aqui hoje para trazer uma palavra de reflexão para vocês, que está registrada em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a seguir. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como a prata que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas. Se não tiver amor, nada serei. O amor transforma, o amor cura, o amor muda a mentalidade das pessoas. O amor tem o poder de transformar de dentro para fora. E é com esse amor tão tremendo e maravilhoso que o próprio Deus nos amou. A palavra de Deus diz lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E foi com esse amor que ele nos amou. Mas esse amor também está dentro de nós, porque primeiro ele nos amou. Então, amemo-nos uns aos outros. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais uma edição do seu programa Viver e agradecemos a sua participação. Espero que você tenha gostado de todo o conteúdo, mas olha só, existe um canal novo para que você possa sugerir o que você quer ver aqui toda quarta-feira na PUC TV. Aqui o contato. Mande a sua sugestão que a gente vai correr atrás e produzir um material bem legal. Mas fiquem todos com Deus. Beijos, tchau, tchau. So please don't